Pregador essa noite é o irmão Tiago Barroso, né? Eu ia fazer uma apresentação, mas ele já veio logo. É um ex-aluno da Escola Charles Spurgeon, né? Formado aqui pela Escola Charles Spurgeon e atual coordenador da revitalização da Igreja Batista Monte Sião. Então, é um irmão que tem nos abençoado muito, né, com seu serviço. Só testar aqui rapidinho. Aí. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. É um privilégio hoje poder estar aqui com os irmãos, né? Poder realmente trazer a mensagem de hoje. E para o texto de hoje eu escolhi uma carta, que é uma carta pouco conhecida, né? Até dificilmente ela é pregada, né? Muito raramente eu vejo pregações em relação a essa carta, que é a carta de Paulo a Filemon. A carta de Paulo a Filemon está antes de Hebreus. É uma pequena carta, uma página antes de Hebreus. Ela é uma carta bem pequena, de um capítulo. Enquanto os irmãos procuram, né, é só dar o recado em relação ao devocional. Eles já estão disponíveis, né, para quem já colocou o nome, ou quer seja no grupo da igreja, ou mandou para a Sândila. Já estão ali reservados dentro da sacola, tudo. Só vou pedir um pouquinho de paciência, porque hoje nossa livraria está um pouco desfalcada, né? Boa parte dos irmãos estão na Monte Sião, então hoje está um pouco desfalcada, mas vai dar de entregar o devocional para cada irmão. Então, vamos lá. A carta de Filemon, como eu já falei, ela é a menor carta do apóstolo Paulo. Ela é a menor carta escrita por ele. Ela tem um contexto muito próximo da carta de Colossenses. Na verdade, ela foi escrita ao mesmo período e entregue e enviada para a mesma igreja que a igreja de Colossos. Algumas pessoas, alguns pregadores, né, alguns estudiosos, chamam ela de um bilhete de amor. Bilhete por causa do tamanho dela, de ser pequena, né? Vocês vão ver hoje. É uma carta que talvez em uma página só da sua Bíblia, ou numa página e meia, esteja impressa. O contexto dela é muito próximo com o de Colossenses, e elas foram enviadas juntas. Então, por exemplo, é como se tivesse enviado uma carta de Colossenses, uma carta maior, grande, tanto que a gente estudou por um bom tempo na nossa IBD, e tivesse enviado apenas um bilhete, né? E esse bilhete ele foi enviado especificamente para um irmão de uma igreja, um líder, como principal destinatário, mas também a igreja como um todo. E esse destinatário era Filemon, que é o que dá o nome à carta. E Filemon ele era um homem, pelo contexto, né, pela tradição e pela que se conhece sobre ele, era um homem de bastante posses, né? Assim, ele era um homem realmente que tinha um poder financeiro. E ele usava, isso que é interessante, a gente vai poder ver, ele usava esse dinheiro, né, esses bens que ele tinha, justamente para servir a igreja. Então, ele não era uma pessoa necessariamente de um cargo grande, por exemplo, ele não era um presbítero, não era um bispo, um pastor, mas por causa desse cuidado dele, dessa influência, ele era um homem realmente muito bem reconhecido entre os irmãos da igreja. Ele tinha um servo, um escravo, né, que era chamado Onésimo. E o Onésimo ele fugiu, né, ele realmente fugiu da casa de Filemon e foi para Roma. Há uma pequena disputa, divergência em relação se foi em Roma ou em Efésios, né? Mas creio eu que tenha sido em Roma mesmo, faz mais sentido. Então nós vamos partir do entendimento que é em Roma mesmo, o destino dele. Só para a gente fazer um contexto histórico, naquela época, sei que está escrito como escravo, mas muitos historiadores determinam que naquele período era muito mais um sentido de uma servidão. Os escravos não é aquela ideia que a gente tem do Brasil colônia, dos Estados Unidos, que era uma escravidão mais racial, realmente muito violenta. Não era muito nesse sentido. Na verdade, eles eram um pouco bem mais inteligentes que pessoas do Brasil colônia, que eles tratavam na maioria das vezes, tratavam bem seus servos, né, seus escravos, porque eles sabiam que um escravo, um servo
bem cuidado, poderia trabalhar bem mais e teria a questão de ter menos doença, né, porque não teria tanto maltrato. Tanto que era muito comum os servos daquele tempo trabalharem para os seus senhores, como médicos e outras profissões assim que tinham bastante um valor aquisitivo. Então, nesse contexto, né, Filemão ele tem seu escravo Onésimo, ele foge para Roma, só que lá em Roma, soberanamente, ele encontra Paulo. E como ele encontra Paulo, não se sabe ao certo. Se ele foi preso junto com Paulo ou se visitou Paulo, porque naquele período Paulo estava em prisão domiciliar. Então, uma certa prisão domiciliar. Tanto quem assistiu aquele filme, né, Paulo, do apóstolo, lembra que ele estava numa prisão que ele recebia visitas constantemente. Então, não se sabe ao certo se ele foi preso junto com Paulo ou se ele foi lá e visitou Paulo, teve algum encontro por conhecer o apóstolo, né, por saber do nome. Paulo e Filemão não se conheciam presencialmente, não eram pessoas que já tinham se visto ou conhecido. Mas o testemunho de Filemão e, obviamente, de Paulo era tão grande que acabou um sabendo da história do outro, um conhecendo o testemunho do outro. Então vamos ao primeiro ponto, que é justamente falar sobre a obediência, né? Até casando um pouco com o devocional dessa semana, porque ao ler esse texto, geralmente se prega em relação ao perdão, ao amor. Claro que isso a gente vai ver ao longo dessa carta, mas no meu entendimento eu percebi que realmente a obediência é o marco principal dessa carta. E nós vamos estudar a obediência na vida dessas três pessoas, né? Desses três personagens principais da carta, que é o apóstolo Paulo, Filemão e Onésimo. São pessoas de diferentes camadas sociais, por assim dizer, de diferentes idades, diferente contexto. Então, de uma forma ou de outra, nós vamos perceber que a graça de Deus ela atua permanentemente na vida de cada pessoa, independente do seu contexto. Nós vamos ver, por exemplo, no apóstolo Paulo, um homem que antes de se converter era um fariseu, era uma pessoa que tinha grande influência, era bem estudada, muito bem vista. Filemão, um homem bastante posse, um homem que tinha um status social, por assim dizer, e Onésimo, que era um escravo, uma pessoa sem liberdade, sem uma condição financeira. Então, o tema que eu quis colocar foi a obediência em amor gera legados eternos. Nós vamos ver como a obediência, né, isso que a gente vai levar para nossas vidas, né, que é justamente a obediência ela vai gerar um legado, ela vai deixar uma herança de testemunho, de incentivo para outras pessoas. Às vezes a gente acha que nossa vida ela se resume muito só ao agora, ao nosso ciclo, mas muitas pessoas sempre estão nos observando. A gente até estava pouco antes na Montição, dando a EBD, e falamos justamente da questão do testemunho. Como o testemunho cristão ele é importante. Não que só o testemunho vá converter alguém, não é isso, mas que vai abrir portas para o evangelismo, ou fechar, dependendo de como seja o testemunho, ou como alguns chamam de tristemunho, dependendo de como é o testemunho. Então, nós vamos ver nesse primeiro ponto a obediência de Paulo em aceitar a soberania de Deus, que vai do versículo 1 ao 3, que diz assim, carta de Paulo a Filemão, versículo 1 ao 3. Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, já de início, já no primeiro versículo, Paulo ele já dá um testemunho ali de fato em algo muito importante. Ele coloca, prisioneiro de Cristo. Isso já deixa muito bem claro o entendimento dele em relação à soberania de Deus. Se fosse uma pessoa que não tivesse esse entendimento, essa firmeza, essa fé em Deus, teria colocado como prisioneiro dos romanos, prisioneiro dos judeus, prisioneiro dos homens, como se os homens estivessem determinando o futuro dele. Mas não. Já de início ele já deixa claro, ele é prisioneiro de Cristo. Ele é preso ou não por causa de Cristo. As coisas acontecem de acordo com o plano, com o propósito de Deus para nossas vidas.
Então ele já coloca logo de início isso, e é muito importante, porque justamente a gente sabe que ter esse entendimento da soberania de Deus, da predestinação de Deus em relação às coisas, é algo que nos dá uma segurança. Nós não estamos largados ao mundo. Às vezes é um entendimento tão errado de crer nisso, de crer que somente Deus não tem esse poder, essa soberania, que é meio contraditório. Como pode um Deus que criou os céus, a terra, o mar, tudo que há, e não tem a capacidade de cuidar das nossas vidas? Às vezes é uma falta de um entendimento correto das Escrituras. A gente vê que hoje, por exemplo, tem o teísmo aberto, né? Que você crê em Deus, mas crê que Deus como só criou o mundo e tivesse largado e a cada um por si. Não é esse o entendimento bíblico, não é esse o entendimento de Paulo, muito menos de Cristo. Que justamente a nossa vida, os fatos que acontecem na nossa vida estão soberanamente sobre o cuidado de Deus, sobre a permissão ou não permissão. Como estava até falando com as irmãs hoje, né, justamente dessa questão de, muitas vezes a gente ora para as coisas, a gente quer ser mimado por Deus. Né, a gente quer ser igual criança no supermercado. A gente, criança chora, meu Deus, aí aquela confusão toda, porque quer o salgadinho, quer o iogurte, quer o refrigerante naquele momento. Né, tem que ser. E às vezes a gente quer ser igual criança mimada. Às vezes a gente quer orar para Deus e receber naquele momento aquele pedido exatamente como a gente pediu. E não é assim. Deus não é o nosso gênio da lâmpada, o nosso garçom ou algo assim. Então, muitas das vezes Deus vai dizer não, muitas das vezes Deus vai dizer ainda não, e às vezes Deus vai dizer sim. Então, isso tudo está de acordo com a soberania dele. E não há nada que a gente faça, né? Não há nada que a gente faça jejum, orações, e não vou aqui fazer uma queda de braço com Deus para ver quem vai ganhar nessa disputa, se Deus vai me aguentar, eu orando toda madrugada para ver se isso acontece. Não é assim. A oração é justamente para mudar o nosso coração, não mudar a vontade de Deus ou tentar manipular o Senhor. Então, como é bom crer na doutrina da predestinação e da soberania de Deus? Como é bom você crer e saber que tudo está no controle de Deus. Você não está simplesmente no mundo largado, dependendo das suas forças, dependendo do seu talento, dependendo de algum conhecido. Porque isso tudo é passageiro, tudo isso, dependendo do contexto, não vai ter valor algum. Por exemplo, em questão de saúde, diante do câncer. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, está no melhor hospital, mas esse dinheiro não vai garantir a cura do câncer. Você às vezes tem muito amigo, conhecido, político, poderoso, mas diante de algumas situações isso não vai adiantar de nada. Então essas coisas mostram as suas limitações. E quando você crê na soberania de Deus, na predestinação de Deus, você passa a perceber que tudo tem um propósito. Nada está sendo por coincidência, né? Como o pastor sempre fala, é a Jesuscidência. Tudo acontece da forma que Deus vai direcionando. Quer seja em relação à nossa salvação. Se a gente parar para pensar e começar a refletir em relação à nossa salvação, nós vamos perceber que dificilmente alguém aqui se converteu na primeira vez que ouviu Jesus. Sempre teve que alguém, ou quando era criança alguém falou, ou teve que algum amigo conversar, alguma irmã, alguma senhora, alguém da família. Deus foi trabalhando nossos corações, levantando pessoas, circunstâncias, às vezes em momentos de doença, de luto, ou momentos de alegria, né? Você perceber como Deus tem agido. Então tudo isso, Deus foi predestinando tudo para nos alcançar. Né? Que é justamente Deus, ele não predestina só o fim, não é só a finalidade. Eu quero que isso aconteça, mas ele faz todo o caminho, né? Ele direciona tudo em nossas vidas. Que quando a gente no momento, né, a gente nunca percebe, geralmente não percebe que aquilo é o agir de Deus em nossa vida, que mais futuramente a gente começa a perceber. Há um tempo, quando eu era criança, menor, quando eu ia para a casa do meu pai nas férias, a mãe do Thales, né, ela sempre estava lá na igreja, no Calmé, e ela sempre, naquelas escolas bíblicas de férias, ela sempre ensinava, eu sempre lembrava dela. Mas eu, como era criança, eu não entendia, ou não dava a mínima, assim, né? Mas aquelas palavras que ela falava ficaram, né, foram aquela semente plantada
que muitos anos depois começou a dar frutos. Então é justamente tudo, né? Deus foi direcionando tudo. Como Deus ele vai fazendo a obra dele, muitas das vezes a gente nem vai percebendo, né? A gente só olha para trás e vê, agora eu entendi porque Deus me aproximou daquela pessoa, porque Deus me colocou naquele local, porque Deus me tirou daquele local, porque Deus me afastou daquela pessoa. Então tudo isso está de acordo com a soberania de Deus, com o poder de Deus em nossas vidas. No versículo 2 a gente pode ver também que Paulo ele fala um pouquinho sobre os filhos espirituais que ele gerou. E o interessante, como eu falei de início, né, que ele não conhecia nem Filemon, nem Áfia, nem Arquipo, que diante da tradição, né, do entendimento, Áfia e Arquipo era a esposa e o filho de Filemon. Isso. Aí, então, a gente pode perceber que o nosso testemunho, o que a gente faz para Deus, ele é muito maior. Ele alcança pessoas que a gente nem conhece. A gente estava, por exemplo, a gente vê o trabalho dos missionários, né, que sempre tem, a gente vê aqui. Muitos deles acabam não vendo a obra, né, a conclusão do seu trabalho. Então, eu lembro sempre de uma história de um missionário que passou anos e anos, décadas e décadas, numa área indígena, trabalhando, se esforçando, tudo. Morreu e não viu ninguém se converter. Pouco tempo depois, a aldeia toda se converteu. Mas Deus foi usando aquela pessoa justamente para ir plantando a semente. Foi usando aquela pessoa para gerar, no futuro, filhos espirituais. A gente vê, por exemplo, o trabalho de tradução da Bíblia. Como dá o trabalho? A gente vê o André e a Juliana, né, esses anos todos trabalhando para traduzir a Bíblia. Isso é um legado que vai ficar para o futuro deles, né, para o futuro, que muitas pessoas que eles nunca nem vão ver, né, os netos, os bisnetos das pessoas que eles alcançaram hoje, podem ser convertidas, podem ser alcançadas pelo Senhor por algo que eles fizeram. Então a nossa vida, ela nunca se resume só a esse período de tempo que a gente vive, né, e é algo que a gente realmente tem que parar para buscar, né, realmente deixar um bom legado. As pessoas do mundo só se preocupam com a questão financeira. É importante? É importante. Mas não é só isso, né? Não adianta só você deixar um valor, ou uma casa, ou um carro, mas deixar realmente um legado espiritual, um legado que realmente você possa morrer, mas saber que seus filhos, sua esposa, seu esposo, vão continuar a caminhar com o Senhor. Às vezes é um pouquinho triste assim, a gente ver aquelas pessoas que são espiritualmente dependentes totalmente dos pais ou da mãe, dos avós, e quando o pai ou a mãe morre, os filhos simplesmente abandonam a fé. Então é algo que a gente realmente tem que sempre buscar, essa questão do legado, deixar realmente um legado espiritual, realmente deixar um bom exemplo espiritual, de realmente alguém que buscava o Senhor, realmente alguém que seja, como no Antigo Testamento, né, a fé dos nossos pais. Né, os judeus no Antigo Testamento sempre buscavam isso, quando eles retornavam ao Senhor, eles se desviavam, mas voltavam, e eles sempre lembravam da fé dos nossos pais, do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, sempre buscando o bom testemunho dos antigos. Então, continuando no versículo 3, ele vai falar assim: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê aqui que Paulo, mesmo diante de estar preso, perseguido, preso injustamente, isso que é para deixar mais claro ainda, né? Preso injustamente. Porque se ele tivesse preso por qualquer outra coisa, né, por algum crime, realmente é uma coisa. Agora você está preso injustamente, fica um sentimento de injustiça. Mas Paulo não. No entendimento de Paulo, tudo isso estava acontecendo, né, para justamente os propósitos de Deus acontecerem na vida dele. Então, a gente sabe, né, que diante da história, a gente sabe que muitos guardas, soldados, foram alcançados por Paulo nessa prisão. Né? Então, ele não estava ali simplesmente chorando, se lamentando, reclamando com Deus. Poxa, Deus, eu sou dizimista. Deus, eu sirvo na tua igreja, faço a tua obra. Não. Ele não estava murmurando, reclamando, se lamentando. Mas, aproveitando a oportunidade, o contexto que ele estava, ele gerava filhos espirituais, que a gente vai ver mais futuramente, Onésimo, um caso mais específico. E mesmo assim ele ainda buscava
abençoar os irmãos, né? Realmente ele desejava a bênção de Deus sobre a vida dos irmãos. Então ele falava da graça e da paz. E há uma relação muito próxima em relação à graça e à paz. Às vezes a gente termina o culto, a gente sempre faz, né, graça e paz. Às vezes a gente sem entender ao certo, né? Às vezes quando a gente é um pouco novo, a gente não entende muito bem o porquê disso. Mas há uma relação muito próxima. A graça, ela é a forma que Deus age na nossa vida. Então é por meio da graça. E por meio da graça de Deus é que temos paz. Com Deus, em primeiro lugar, e com os irmãos. Se não fosse a graça de Deus, a igreja de Deus, o povo de Deus não existiria. Nenhum outro povo, nenhum outro tipo de ajuntamento consegue ser parecido com a igreja. De ter pessoas totalmente diferentes, pessoas de classes sociais diferentes, pessoas de raças, de sexo, de história de vida, de tudo isso, você olhar mais diferente, que tem nenhum outro ajuntamento de pessoas consegue ser parecido com a igreja. Nenhum outro. Se você, por exemplo, for em alguns grupos são de pessoas ricas, se você não tiver dinheiro, você nem entra. Se você for em alguns locais de pessoas que têm determinado gosto musical e você não é daquele gosto, você nem entra. Se você for de determinada cidade, né, de determinado local do país ou de outro país, em determinados locais você nem entra, você nem pode, você nem é autorizado a entrar. Então a igreja é o único local que você vê que realmente todos se transformam, ficam no mesmo status social, né? Todo mundo fica no mesmo degrau. É como o pastor sempre fala, né, que só há dois status, né, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e o povo de Deus. Então está todo mundo nivelado no mesmo padrão. E nenhuma outra religião ou ajuntamento social, nada, nem nada se compara à igreja de Deus. Você consegue reunir o povo de Deus de diferentes, até de diferentes línguas, e as pessoas se entendem. Parece que realmente há algo que realmente une aquelas pessoas. E a gente sabe que é Cristo, que nos une. Então, só para a gente caminhar um pouquinho, no segundo ponto. Só antes de a gente passar, vou só ler Romanos 5:1, que fala justamente dessa relação da graça e a paz. Fala assim: sendo, pois, justificados pela fé, ou seja, a ação da graça de Deus em nos salvar, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, mais uma das cartas de Paulo, né, que fala justamente dessa relação, que somente por meio da graça de Deus é que temos paz. Paz com Deus, né, a nossa inimizade com Deus, ela foi paga, ela foi... se acabou, né, com a obra de Cristo, né, justamente o agir dele, a justificação dele em nossas vidas por meio da fé, e paz um com o outro. No segundo ponto, a gente vai ver agora Filemon. Eu coloquei assim, a obediência de Filemon e seu legado. Hoje nós vamos ver justamente ele, que é um exemplo muito bom de servidão. Eu realmente gostei da história dele, realmente do agir dele, porque é algo que a gente vai ver que o próprio apóstolo Paulo, mesmo não o conhecendo, mas se alegrava com aquilo que ele fazia. Então, vamos lá, do versículo 4 ao 9. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Aproveitar, né, para beber na taça do pastor. Então, nós vamos focar um pouco mais agora na história de Filemon, porque justamente é alguém que eu vi como um exemplo de servidão à igreja, né, realmente de servir ao povo de Deus, né, de realmente servir com o que tem.
Então vamos lá, no versículo 4 e 5, né, que a gente acabou de ler, Paulo, mesmo sem conhecer presencialmente, né, ou pessoalmente, era grato a Deus por Filemão cuidar do povo de Deus. Então esse cuidado de Filemão com o povo de Deus era algo reconhecido, não só pela própria igreja, mas pelas outras igrejas. Era algo que realmente gerava um legado, realmente gerava um exemplo de fé, um exemplo realmente de alguém que servia com aquilo que tinha. Né? Ele não era uma pessoa mesquinha, por assim dizer, mas era realmente alguém que servia ao Senhor. Se a gente voltar um pouquinho antes, a gente vai ver que a igreja se reunia na casa dele, né? No versículo 2, que fala, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Então, há duas coisas aqui. Primeiro, que as igrejas naquele tempo eram um pouco menores, né? Geralmente elas se reuniam em casa justamente por causa da perseguição. Né? Dificilmente você teria hoje uma casa em Boa Vista que tenha uma área desse tamanho para que pudesse todo mundo estar junto, ter uma estrutura. Tanto que nosso prédio hoje é um pouquinho complicado em relação à estrutura, imagina de uma casa. Então, o Filemão, ele, por ser uma pessoa de posse, provavelmente ele tivesse uma casa um pouco maior. Então, ele recebia as pessoas na sua casa, né? Ele recebia a igreja na sua casa. Que é algo que a gente fosse fazer um paralelo, alguma comparação, seria como se recebesse um grupo de vida. Né? Realmente, assim, receber um povo ali de Deus em sua casa. E isso é muito interessante porque a gente, quando recebe alguém na sua casa, a gente sabe como não é tão simples assim, né? Não é numa logística tão fácil. E realmente eu agradeço a Deus e realmente eu tiro o chapéu para as pessoas que realmente recebem o grupo de vida em suas casas. Porque eu sei que você ter toda semana aquele compromisso, que não é só no horário do GV, é antes, né? Antes você chega do trabalho, você tem que limpar a área, a casa, colocar água para gelar, tem toda uma logística interna, né, da sua casa para receber o povo de Deus. E isso é de fato também um exemplo de como você servir a igreja de Deus. Eu sei que às vezes parece cansativo, às vezes é um pouco chato, porque você tem que abrir também um pouco de mão da sua privacidade, mas a gente vê que Filemão ele era um exemplo também disso. Né? Então, receber a igreja, o povo de Deus em sua casa, é um exemplo, uma forma de servir ao Senhor. E é uma forma que realmente abençoa muitas vidas. Então, realmente, quando você receber o grupo de vida, né, no nosso contexto aqui, realmente tenha em mente que realmente você está servindo ao Senhor. Né? Que não é um trabalho em vão, não é, entre aspas, um sacrifício em vão, mas realmente é algo bom, importante, que realmente gera benefícios para o povo de Deus. Realmente ter um local para você receber, né, ser recebido e realmente poder ter esse momento de compartilhar. E a gente sabe que os grupos de vida, a gente sabe pelo compartilhar, a gente vê que realmente tem muitos momentos de abençoadores, que realmente a gente olha para o texto e vê que o irmão lê o mesmo texto, mas a aplicação, a forma de Deus trabalhar na vida daquela pessoa foi totalmente diferente, que em muitos momentos, até no grupo lá dos adolescentes, eu olhava, como pode esses meninos desse tamanho, viram isso no texto e eu não vi. Mas é porque é aquelas questões que Deus nos dá um entendimento, né, em relação ao texto. Então, receber a igreja do Senhor é realmente algo bom, realmente é um serviço que você está prestando à igreja do Senhor e algo que realmente que não desanime, é realmente algo que vai gerar realmente frutos e legados para a sua vida e principalmente para o crescimento e expansão do reino de Deus. Cadê? Aqui. Então, Filemão ele servia também junto com a sua família, né? Áfia e Arquipo, como eu falei, eram provavelmente a esposa e filho dele. Era chamado de companheiro de lutas por Paulo e amado cooperador. Então ele era realmente alguém que se envolveu com a causa de Deus, né? Realmente se envolveu com o evangelho e realmente fez com que tudo que ele tinha em mãos para o crescimento e expansão do povo de Deus. Então Paulo, nesses versículos 4 e 5, ele dá sempre, ele se alegra, né? Então ele fala, sempre dou graças a meu Deus quando lembro de você nas minhas orações. Então, Filemão era aquela pessoa que realmente alegrava o coração de Paulo. Ele realmente via que a semente que ele plantou realmente gerou um fruto, um cuidado, que realmente alegrava o coração dele.
porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Se eu não me engano, Se eu não me engano, algumas traduções bem antigas, né? Acho que eu achei na revista Almeida, revista Fiel, se não me engano essa, traz entranháveis afetos, né? Uma linguagem bem mais antiga, para justamente significar que é aquele sentimento, como a gente fala, né? Que vem do fundo do coração. Então esse amor dele pelos santos, né? Esses entranháveis afeições, como aquelas versões bem antigas dizem, então é justamente algo que a gente vê que o amor dele não era só aquele amor superficial, não era só aquele amor que tinha um limite, né, e um limite pequeno. Eu gostaria tanto de te ajudar, mas não. Filemão realmente ele servia ao Senhor, ele servia ao povo de Deus, ele tinha esse cuidado, que é muito mais do que palavras, muito mais do que coisas superficiais. Era realmente algo que vinha realmente do fundo do coração, realmente vinha das suas entranhas, né, como as versões bem antigas diziam. Tá. Uma aplicação e uma reflexão que a gente pode fazer em relação a essa primeira parte é justamente o quanto, né, o nosso compromisso, ou a nossa falta de compromisso, a nossa disposição, falta de disposição, a nossa dedicação em estar presente, ou a nossa falta de dedicação em estar presente, a nossa dedicação em fazer o devocional e compartilhar, ou a nossa falta de dedicação de fazer o devocional e compartilhar, tem ou não gerado alegrias em nossos líderes. Isso aplicando nosso contexto, nosso líder de GV. Será que o nosso líder de GV, pelo nosso comportamento, tá, pela nossa forma de agir, ele nos vê como pessoas cooperadoras, né, como o Paulo chama aqui de amado cooperador, ou como em Hebreus fala assim: obedeçam seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso. Por isso não seria proveitoso para vocês. Então, ao ler esse texto, está justamente fazendo essa reflexão, porque às vezes a forma de a gente agir, né, a nossa falta de compromisso, nossa falta de interesse, muitas das vezes gera um desânimo, um cansaço nossos líderes, né? E aplicando nosso contexto, nosso líder é de grupo de vida, que é quem está mais próximo, né, por assim dizer, da gente durante a semana. Então esse é um pensamento e uma reflexão, uma autoconfrontação que a gente deve fazer, é justamente, será que meu comportamento tem sido uma alegria, alguém realmente um cooperador, tem sido realmente alguém que pode ser ali um ajudador, ou tem sido só alguém que não está interessado, um peso, um fardo, como um peso, né, como coloca em Hebreus? Porque a gente pensa que não, mas as pessoas desanimam, né? E realmente quando você está liderando algo, você vê a falta de compromisso às vezes, né, das pessoas que estão sobre a nossa liderança. Isso nos desanima, isso às vezes nos desmotiva, nos cansa. A gente pensa que não, mas já vi alguns líderes de GV, e não só um, não só dois, mas vários, que muitas vezes queriam entregar o cargo, né, que muitas vezes queriam deixar de ser líder. Por quê? Porque muitas vezes essa falta de um compromisso, né, de realmente ver as pessoas querendo aquilo. Então, algo que a gente pode realmente levar para a nossa vida é buscar ser esses cooperadores, né, buscar ser, como Filemão, ser um amado cooperador, ser alguém que realmente está junto com Paulo aqui, né, no nosso caso, nossos líderes de grupo de vida, para justamente fazer do trabalho deles uma alegria, né, realmente fazer algo que os motive a continuar, não um fardo, um peso, porque como fala até em Hebreus, né, porque isso, né, não seria proveitoso, não é proveitoso para a gente agir dessa forma, né, realmente manter um comportamento assim. Então é algo que a gente realmente tem que levar para nossas vidas e não agir como crianças mimadas, né, que muitas vezes ao receberem o não, ficam chateadas, fazem bico, ou como os judeus, né, de dura servil, né, de dura cervical, de não baixar a cabeça, sempre ficar cara levantada, orgulhoso, mas agir como de fato Filemão, como Paulo, como Onésimo, como a gente vai ver, de pessoas realmente que se dispõem a servir ao Senhor, se dispõem a ajudar, porque isso é benefício, isso abençoa as nossas vidas, né, a vida como um todo.
das pessoas que estão chegando, das pessoas que estão mais tempo, das pessoas que ainda vão chegar. Então é algo que a gente realmente deve meditar e repensar nossa atitude. E lembrar, já que está começando o ano, a gente sabe que é só uma mudança de calendário, às vezes só apagar o último número lá do calendário e trocar por um 2. Mas se a gente mudar a nossa atitude, realmente pode ser que o ano seja um ano diferente, né? Então tudo depende da nossa atitude, da nossa forma de agir. Versículo 6, Paulo faz um paralelo com Colossenses, carta recentemente lida por Filemão. Então, como eu falei de início, as duas cartas foram enviadas pelas mesmas pessoas ao mesmo tempo. E a carta de Filemão, ela foi direcionada a Filemão, obviamente, mas não só a ele, a igreja. Então, como se eles tivessem lido Colossenses, vou ler Colossenses, né? Antigamente eram assim, né? As pessoas se reuniam e a pessoa que recebia a carta, ela lia para todo mundo ouvir, até porque naquele tempo não tinha muito acesso à questão de papel, não tinha celular, nem tablet, nem computador. Então as pessoas tinham que se reunir e alguém tinha que ler o que Paulo, que aquela pessoa enviou. Eu vi um filme um dia desse que era bem mais recente, né, no contexto dos Estados Unidos, no tempo do Velho Oeste e tudo isso. E era engraçado que o rapaz, o senhor lá, ele ia em cidade em cidade, ele reunia as pessoas para ele ler as notícias. Tipo, ele reunia todo mundo aqui a ler as notícias que estavam acontecendo nas outras cidades e as pessoas davam algumas moedas, algum dinheiro. Então, a gente vê que como antigamente era bem diferente do nosso contexto. Então, eles leram Colossenses, né, eles leram tudo aquilo que está em Colossenses e leram também Filemão. Leram a carta direcionada a Filemão. Então, justamente, as duas cartas estão muito ligadas. E a gente vai começar a ver isso agora. Então, Paulo ele fez no versículo 6 um paralelo. Então, ele coloca assim: oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Aí, em Colossenses, ele usa essa mesma questão, né, do pleno conhecimento, de todo o bem em Cristo. Nos versículos Colossenses 1:9 fala assim: toda razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses 2:2, esforçam-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Então, as duas cartas estão muito ligadas. E eu fico imaginando como foi isso para Filemão. Porque você lê em Colossenses, e para quem não sabe, né, primeiro no meu entendimento, Colossenses é a segunda carta mais importante de Paulo. Porque ela tem uma doutrina de Cristo, né, uma cristologia muito forte. E sem ela, ficaria muito difícil de entendermos a pessoa de Cristo. Realmente foi uma carta ali para combater as heresias daquele momento. E tanto que a gente teve que passar um bom tempo na nossa EBD, o pastor explicando Colossenses há um tempo atrás. Então ela é uma carta muito importante. Então, as pessoas acabaram de ler tudo aquilo explicando sobre a pessoa de Cristo, todo o sacrifício que ele fez, toda a dívida que ele apagou das nossas vidas, o perdão, tudo. E chega alguém, uma carta direcionada a Filemão. Então, Filemão, você, diante dessa situação aqui, começa a fazer os paralelos. Então, como é que você vai fazer? Depois de você conhecer a Cristo, depois de você ter todo esse entendimento, todo o sacrifício de Cristo, será que você não vai perdoar Onésimo? Será que você não vai agir de uma forma cristã, de uma forma como Cristo agiu? Então, isso realmente foi algo assim que colocou Filemão realmente assim na parede, né, por assim dizer, que realmente foi algo que ele pôde ver, né, e depois de ler Colossenses, e como a atitude dele, né, muito provavelmente de início ele não queria, né, provavelmente não perdoar Onésimo, de entender o sacrifício de Cristo, e não, o que Cristo fez por mim é tão grande que o que eu vou fazer por Onésimo, de perdoar e recebê-lo, é pouco. Né? Aquela parábola do credor incompassível, se eu não me engano, se chama assim, que é justamente aquela parábola onde o rei, né, ele
perdoa uma dívida enorme daquela pessoa, e aquela própria pessoa sai dali e cobra, manda prender uma outra pessoa que estava devendo um valor tão irrisório comparado ao que ele estava devendo. Então, aqui realmente a atitude de Filemon, ao ser confrontado, né, e realmente perdoar, e realmente receber como irmão em Cristo, e não só como receber como um escravo, um servo, mas receber como um irmão em Cristo, foi algo que realmente deve ter marcado aquela igreja. Realmente foi um divisor de águas naquela igreja. Porque justamente é como você colocar em prática aquilo que você acabou de ouvir. Às vezes a gente sempre pensa naquela questão do crente domingueiro, né? Que é o crente que vai só no domingo, na segunda-feira a vida é normal, segue como se não tivesse nem ouvido nada no domingo, encaminha as coisas que eu vi na EBD, na mensagem de domingo, não serve de nada, não se aplica na sua vida. Mas aqui a gente vai ver um comportamento totalmente diferente, né? Uma pessoa que realmente leu a palavra do Senhor, leu Colossenses e colocou em prática aquilo que ele acabou de ler, ele acabou de conhecer. Não ficou só na teoria, não ficou só na cabeça, mas realmente foi para a prática, né? Realmente ele colocou e fez aquilo que realmente ele conheceu de Cristo. Então, no versículo 7, o cuidado do povo de Deus é uma marca do verdadeiro servo. Então, seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Então, ele era uma pessoa que estava cuidando do povo de Deus. E como isso, ele é uma marca do verdadeiro cristão, né? Esse cuidado com o povo de Deus. Então, não existe cristão que não congrega, não existe cristão que não ama o povo de Deus, não existe cristão que não busque uma comunhão, né? A comunhão ela é muito mais do que só você estar junto, né? A gente pode estar sentado do lado, mas não estar em comunhão. Por quê? Porque a comunhão ela depende ter esse relacionamento com Cristo, né? De você estar em Cristo, os dois estarem juntos, quer seja na igreja, quer seja em casa, quer seja saindo para algum local, mas estando em Cristo, né? Estando realmente em comunhão com Cristo. Por isso que não há comunhão entre luz e trevas, né? Porque nas trevas não há Cristo, né? Nas trevas, nas pessoas que não estão em Cristo, não há uma comunhão, não há como você ter uma comunhão. Então, continuando, no versículo 8 e 9, a gente vai ver que a fidelidade e coração ensinável de Filemon geram certezas em Paulo. Então, o Filemon tinha um coração realmente ensinável, realmente um coração ali que, ao ser confrontado, ao ser ensinado por Paulo, quer seja na carta de Colossenses, quer seja agora, Paulo tinha certeza que pelo coração dele, pelo coração ensinável, por ter um coração realmente disposto a servir ao Senhor, que o pedido que ele vai fazer mais à frente, Filemon realmente aceitaria, né? Filemon realmente não colocaria dificuldade. Então a gente vai ver que, por exemplo, no versículo 8 e 9 fala assim: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, ou seja, Paulo não tinha total liberdade, total poder para mandar ele perdoar Filemon, ou perdoar Onésimo, tinha total liberdade para mandar, como apóstolo, que Filemon recebesse Onésimo, mas ele não vai fazer isso, ele vai fazer, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Jesus Cristo. Então, ele, ao invés de obrigar, né, Filemon a receber Onésimo, ele vai apelar com base no amor. Mas que amor é esse? É aquele amor superficial? É aquele amor das pessoas, vamos todo mundo se abraçar? Não é esse amor. É o amor de Cristo, né? O amor de Cristo por nossas vidas. É o sacrifício de Cristo. Tudo que ele fez em nossas vidas, ele vai colocar aqui, vai apelar com base nesse amor sacrificial. Então, Paulo está se referindo justamente a esse amor de Cristo. Então, como eu falei, né, as duas cartas estão juntas, então a gente vai para Colossenses de novo, para justamente saber o que Onésimo acabou de ouvir, para justamente Paulo fazer esse apelo com base nesse amor. Então, Colossenses 3, versículos 12 ao 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência.
Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então aqui ele fala justamente, em Colossenses, justamente de como o povo de Deus, povo escolhido, santo, amado, do que a gente deve, como a gente deve viver, do que a gente deve nos revestir, realmente estar ali em nossas vidas. Que a gente vai ver compaixão, bondade. Então tudo isso Filemão acabou de ler. Tudo isso, em poucos minutos antes, Filemão leu. E provavelmente deve ter se emocionado, chorado. Mas aí agora chegou a hora da prática. Porque às vezes você ouvir a mensagem chorar, se alegrar, ou realmente ficar emocionado, é uma coisa. Mas agora você começar a colocar em prática aquilo que é diferente. Porque a gente vai nessas igrejas e as pessoas colocam um tipo de iluminação, uma música, a pessoa que vai pregar fala de uma forma muito bem, e vai falando, ou às vezes parece que está num boteco, que ela senta numa cadeira e fica assim, falando, só para te emocionar, mas e colocar em prática aquilo. Porque isso é o importante, é a prática da palavra. Você não é só salvo só para saber, para conhecer, saber decorar os versículos, mas colocar em prática aquilo que você aprendeu, aquilo que você decorou. Então, Filemão aqui, ele acaba de ser relembrado desse sacrifício de Cristo e relembrado que o povo de Deus deve se aprofundar, realmente se revestir. E revestir aqui é justamente como fosse vestir mesmo, realmente você algo fazer parte de você, onde quer que você vá. De compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportar uns aos outros, perdoar as queixas que tiverem contra os outros, perdoar como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, ser vestido do amor. Então, realmente aqui o Filemão ele acaba de realmente ouvir a palavra do Senhor, realmente de perceber que tudo aquilo, todas aquelas queixas que ele tinha contra Onésimo, e lembrando que Onésimo era um escravo, um servo, dependendo do entendimento, e lembrar que naquele período os servos eles trabalhavam para seus senhores. Então todo esse período que Onésimo ficou longe de Filemão gerou também um prejuízo financeiro. E ao estava estudando esse texto, eu vi um questionamento que o que é mais difícil? Perdoar, abrir mão daquela amargura que você tem, ou pedir perdão, abrir mão do seu orgulho e ir lá pedir. O que é mais difícil? Porque as duas coisas são bem difíceis. Como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, Onésimo teve que voltar de Roma para a casa de Filemão em Colossos. Será que foi uma decisão fácil? Será que Onésimo estava tranquilo, calmo em relação a isso? Será que ele estava receoso em relação à forma que Filemão iria recebê-lo? Ou a igreja, a casa de Filemão? E Filemão, como será que ele receberia? Será que ele abriria mão desse prejuízo que ele levou, desse período todo que Onésimo ficou sem trabalhar para ele, dessa traição de ter fugido? E a gente vai ver um pouco mais para frente, alguns entendem que Onésimo, além de fugir, roubou Filemão. Então, será que Filemão vai ter toda essa capacidade, todo esse amor de abrir mão, de realmente deixar para lá toda essa amargura e perdoar Onésimo e recebê-lo como irmão? Lendo, a gente acha que é muito fácil, muito tranquilo. Sempre quando é com os outros é mais fácil, é mais tranquilo, mas quando é com a gente não. A gente vê sempre tem a parábola o texto que fala do perdão de ser 70 vezes 7, realmente de simbolizar que o perdão é infinito. E realmente é isso, o perdão ele é infinito, infinitas vezes. Eu fico imaginando se um relacionamento, um casamento, fosse depender desse número de 70 vezes 7. Se cada vez que seu esposo, sua esposa falhasse com você anotasse lá no caderninho do perdão, até chegar, olha, falta só 3 perdão, daqui a pouco já era, não vou mais perdoar. Mas não é assim, a gente sabe que o perdão ele é para ser realmente dado como algo sem medida, realmente você estender o perdão. Mas, como a gente está vendo, não é algo tão simples, tão fácil. Às vezes é fácil a gente ler, mas quando o nosso coração tem que
abrir mão da amargura, do sofrimento, da dor, ou a gente tem que abrir mão do orgulho. É bem mais difícil, né? É algo bem mais complicado. Mas aqui a gente vai ver um bom testemunho, realmente um legado que a gente vai ver como o perdão, né? Ele vence realmente, o amor de Cristo, ele vence qualquer tipo de barreira. Então, o amor de Cristo é o único capaz de transformar corações, ideologias, ou o único capaz de transformar o coração. Nenhuma ideologia, nenhuma falsa religião consegue transformar o coração. Somente Cristo, somente o Evangelho de Cristo. Você, por exemplo, a gente pode ver muito hoje as ideologias, né, os entendimentos que as pessoas têm em relação às diversas coisas. Como isso não transforma de modo algum o coração das pessoas para algo bom. Na verdade, você vê que gera muito mais intrigas e brigas do que realmente uma paz, do que uma reconciliação. Hoje, muitas famílias não conseguem nem se sentar juntas para almoçar, para ceiar, por causa das divergências, quer seja de políticas, quer seja de entendimento das coisas, porque as ideologias só geram conflitos, não geram uma paz, uma reconciliação. Na verdade, só geram uma divisão. Isso é algo que a gente pode ver muito, né? Muitas famílias são divididas por causa dessas ideologias. As falsas religiões também não conseguem unir as pessoas, não conseguem gerar uma paz verdadeira. Na verdade, só consegue gerar divisões, guerras. Então a gente vê muitas guerras, né? A gente pode ver, principalmente nos momentos missionários, como a gente vê muita perseguição, né, por parte do islamismo, do hinduísmo, em relação ao povo de Deus, em relação aos povos contrários a eles. Então a gente vê que nenhum dessas ideologias ou falsas religiões consegue fazer isso, o que Cristo consegue fazer. Nenhuma ideologia, quer seja ela aparente ser boa ou não, consegue unir as pessoas. Na verdade, só gera essa divisão. E só gera algo externo, só uma aparência. Às vezes se torna algo só mais uma moda, né? Se torna muito mais algo passageiro, algo que realmente ele está no momento. Você quer fazer parte, você quer ser descolado, você quer ser uma pessoa que realmente está ali moderno ou algo assim. Então, o Evangelho de Cristo é o único que é capaz de fazer isso. Olhando para o contexto que a gente está vendo aqui de Filemon, a gente fica até um pouco assim, mas Filemon tinha escravo, tinha servo, um pouquinho, assim, parece algo ruim. E de fato. Mas tem uma diferença muito grande, justamente aquela questão de que os escravos, né, como foi aqui no Brasil, nos Estados Unidos ou algo assim, sofriam uma violência muito grande. Já os servos aqui nem tanto, apesar de que sofriam sim. Então, mas a gente vê que o cuidado que Filemon tinha, e depois a gente vai ver ao longo da história, né, de que os outros servos outros senhores, né, começaram a ter um entendimento da Bíblia, realmente do que era o cristianismo e como mudar o seu comportamento, que a gente começa a ver essa diferença. Tanto que, a partir do século V, o século de 1500 para frente, a gente começa a perceber, irmãos, com a entrada do iluminismo, toda aquela questão do humanismo, que as pessoas conheceram e tudo, no mundo as pessoas começam a achar que vai melhorar, né? Porque agora a gente vai ver a dignidade do homem. Mas a gente vê que as maiores escravidões, né, as brutalidades, foram a partir desse momento. Foram de pessoas que tiveram esse entendimento, né, esse novo entendimento do homem, de si. E foram as pessoas que escravizaram da forma mais cruel que a gente vê. Há um tempo atrás, eu estava vendo no Amazon Prime, uma série que mostrava as fazendas antigas aqui do Brasil. Né, no tempo da colônia e tudo. E estava vendo algumas ferramentas de tortura. E como eram realmente assim, ferramentas bem realmente feias, sabe? A forma que o escravo era torturado era algo assim bem cruel, bem terrível. Então a gente vê que toda essa questão do homem se conhecer, ou ter uma nova ideologia, por exemplo, a gente pode ver comunismo, socialismo, a gente pode ver os milhões e milhões de mortos que essas ideologias geraram. Né? A gente começa a ver os milhões e milhares de mortos criados
pelo islamismo, pela briga entre hinduísmo. Então, tudo isso a gente vê que nenhuma dessas une os povos. Na verdade, só gera conflito, só gera realmente uma divisão, uma guerra. Mas o amor de Cristo, né, a comunhão de Cristo, ela é a única que é capaz de unir isso. Unir um escravo, um servo com seu senhor, de uma forma realmente respeitosa, de uma forma que, a gente vai ver um pouco mais para frente, recebeu ele como irmão em Cristo, recebeu ele na igreja, recebeu ele realmente durante a igreja, realmente em um mesmo status social, do que qualquer outro entendimento, qualquer outra ideologia. Então, no ponto 3, para a gente poder finalizar, nós vamos poder conhecer um pouquinho da história de Onésimo, né, que é esse escravo, né, que é escravo realmente que fugiu do seu senhor. Lutero dizia que todos somos Onésimo, né? Era essa a frase de Lutero, todos somos Onésimo. Por quê? Porque Onésimo fugiu do seu senhor, foi para Roma, tentou se esconder de tudo, mas pela graça de Deus ele foi alcançado. Então, muitas vezes a nossa vida ela é assim, né? Por determinado momento a gente foge de Deus, determinado momento a gente tenta se esconder, tenta fugir do Senhor, mas Deus ele alcança o seu povo, alcança no momento que Ele quer, da forma que Ele quer. Então, de certa forma, nós somos Onésimo, né? Nós somos essas pessoas que fugiram de Deus por determinado momento, mas uma hora Deus agiu e quebrantou o nosso coração a ponto de realmente entregarmos nossa vida e reconhecermos e buscarmos consertar a nossa vida. Então vamos lá, do versículo 10 ao 21, que diz assim: apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera como companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração. Escrevo-lhe certo que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Então agora a gente vai começar a ver um pouco mais sobre Onésimo, né? Ver um pouco mais sobre um pouco mais da forma, né, do testemunho de Paulo em relação a Onésimo, da forma que realmente o Evangelho o transformou. Então vamos lá. No versículo 10, Paulo fala que gerou Onésimo, né, seu filho, enquanto estava preso. Então, Onésimo era um filho espiritual de Paulo, era alguém que Paulo realmente evangelizou durante a prisão. Não se sabe ao certo em que circunstâncias, se foi junto, né, foi preso junto com ele, ou se foi alguém que o visitou, ou algo assim, não se sabe ao certo, não é especificado. Mas sabemos que Paulo aproveitou a circunstância que ele estava. Então, isso fica como um incentivo, realmente uma reflexão, de independente das circunstâncias que a gente esteja passando no momento, sempre vai aparecer uma oportunidade para o evangelismo, sempre vai aparecer uma oportunidade de você estar abençoando, de você estar realmente deixando um legado espiritual, e nada melhor do que realmente compartilhar o evangelho, realmente alcançar uma pessoa. E Paulo estava aproveitando justamente todas as oportunidades. Ele poderia estar se lamentando, poderia estar no sentimento de injustiça, mas não. Realmente ele buscou aqui continuar o ministério dele, continuar servindo ao Senhor, continuar na caminhada com Cristo, independente se estava preso ou não. Então, se Paulo, preso, conseguiu fazer isso, o que dirá nós aqui livres, né? Nós temos toda uma liberdade, quer seja de vir, quer seja de
acesso de contato com as pessoas, de falar. Nós estamos em um país que, pelo menos até o momento, é totalmente livre, né? Então não é uma justificativa, né? Paulo vem aqui com o testemunho dele e nos quebra, né? Toda a dificuldade que a gente colocar, toda a barreira que a gente colocar, Paulo, né, e Jesus Cristo também, eles nos mostram que, na verdade, é muito mais uma desculpa nossa para a gente tentar se confortar, realmente tentar se justificar, do que, de fato, uma justificativa plausível, realmente algo assim que realmente você possa colocar como um empecilho. Então, no versículo 11, Paulo faz um jogo de palavras com o nome de Onésimo, mostrando a nova vida em Cristo. Então, Onésimo significa útil, né? Então, é como se ele falasse, cadê no versículo 11? Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil. Então, antes ele não era Onésimo, mas agora ele é Onésimo. Então, tipo, antes ele era uma pessoa que não lhe servia, uma pessoa que só lhe dava trabalho, um rebelde. Mas agora não, em Cristo, ele é uma nova pessoa, ele é útil, né? Então, ele faz essa comparação com o significado do nome de Onésimo. Nossos nomes, né, na maioria dos casos, tem um significado, né? Tem algo assim que a gente possa... que a gente sempre vai lá, pesquisa, vê o significado do nosso nome. Então, o significado do nome de Onésimo era isso, útil. Então, Paulo ele faz esse joguinho, né, esse joguinho de palavras, é um pouco mais criativo nesse momento, para justamente falar e demonstrar essa nova natureza de Onésimo. Então, em 2 Coríntios 5,17, fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Então, a gente vê que em Cristo, quando estamos em Cristo, passamos a estar em Cristo, as coisas antigas já passaram, não importam mais. As coisas antigas já não nos dominam, né? Como muito falo em relação ao pecado, o pecado já não nos domina, não é algo que realmente vai definir a nossa vida. Então, em Cristo aqui, Onésimo está vivendo essa questão de ser uma nova criação, né? Realmente alguém que deixou as coisas antigas, os comportamentos antigos, e passou agora a ser uma nova pessoa, uma pessoa inútil, uma pessoa útil. Por isso que é meio contraditório a gente ver, principalmente no meio gospel, no meio secular, em relação à música, geralmente, ver pessoas que cantam algum louvor, mas tem um comportamento totalmente contrário. Até às vezes é comum a gente ver em shows, né, a gente vê cantor secular cantando em show lá, passa o show todo cantando as músicas bem difíceis, né, e impróprias, e no final do show sempre está cantando um louvor lá, sempre está cantando uma música gospel do momento. Então isso mostra como contraditório e como realmente isso não faz parte de uma nova criação, não faz parte de uma pessoa que está em Cristo. Porque quando está em Cristo, tem que ser um divisor de águas o nosso comportamento de antes de conhecer a Cristo e agora de conhecer a Cristo. Realmente tem que ser algo que mostre, né, que gere as obras de fé, realmente algo que mostre, né, que realmente seja algo visível, por assim dizer, nosso testemunho de fé. Não só eu sou evangélico, porque muitas vezes a gente anda para os locais, a gente conversa com a pessoa horas e horas, vê o comportamentos questionáveis, e do nada a pessoa solta eu sou evangélica. Tipo, meu Deus, como assim? Então são coisas que a gente para pensar, que a gente não pode deixar simplesmente ter aquele entendimento de um Deus cultural, né? De que antigamente todo mundo era católico, né? Quer seja praticante, quer seja não praticante. Agora parece que todo mundo quer ser evangélico, quer seja praticante, quer seja não praticante. Então a gente tem que romper com isso, né? Então não pode haver um comportamento igual antes de conhecer a Cristo e depois de conhecer a Cristo. Tem que ser diferente, tem realmente você perceber a obra de Cristo naquela vida, né? Realmente você vê um comportamento que realmente mostra de uma pessoa, uma nova criação, realmente uma pessoa útil, né? Por assim dizer, fazendo um paralelo com Onésimo. Então Paulo vai continuar nisso. No versículo 12 e 14, ele fala: mando de volta a você como se fosse meu próprio coração. Então Paulo está se colocando aqui em favor de Onésimo, né? Não só como alguém, mas realmente como se fosse meu próprio coração. Então Paulo aqui expressa o amor que ele tinha por Onésimo, né? Realmente como um filho, né? Realmente um próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Nessa parte, e era um direito de Paulo, né? Isso é algo interessante, que eu fui olhar o contexto da época.
quando um servo, um escravo fugia, quem o achasse poderia ficar um determinado tempo com ele. Claro, desde que informasse ao seu dono e determinasse que determinado prazo. Mas era um direito de Paulo aqui, segundo a lei romana, tá? Segundo a lei romana, era um direito dele. Ele poderia muito bem, não, o Onésimo vai ficar comigo por determinado tempo, porque foi eu que o achei, foi eu que resgatei ele. Mas não, Paulo ele abre mão desse direito. Então, muitas das vezes, o crescimento do evangelho, a gente vai precisar abrir mão dos nossos direitos, por assim dizer. A gente vai ter que renunciar a esses direitos, mesmo que sejam legais no sentido jurídico, mas a gente vai precisar abrir mão. Mas não quis fazer, né, Paulo fala, não quis fazer nada sem sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Então nós vamos poder ver um pouquinho mais que realmente essa questão de a vida cristã não é forçada, não é algo que você coloca uma regra, uma lei, e você vai forçar aquela pessoa a seguir isso, porque isso não é a vida cristã. A vida cristã ela é espontânea, ela é de bom grado, tanto que a gente quando vai ver a questão do dízimo, sempre Paulo sempre fala, né, que você dê de acordo com o que Deus propôs no seu coração, não com pesar, mas com alegria, que é justamente algo espontâneo, né, algo que você vai colocar como uma regra, uma obrigação, ou algo assim. E um exemplo, o nosso maior exemplo, né, de alguém que se doou, alguém que realmente foi espontâneo em servir, é o próprio Jesus Cristo, que ele vai falar assim em João 10, 15 e 17. Por isso é que meu Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Então aqui Deus, Jesus Cristo, ele de fato ele obedece de uma forma espontânea, né? Ele dá a sua vida, tanto que ele ora. E é interessante quando a gente vai orar, vai ver a questão da oração dele um pouco antes de ser crucificado, que justamente ele ora, né? Que Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, afasta de mim essa dor, esse sofrimento, essa obra que é justamente a obra da crucificação. Se for possível, afasta de mim, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Então, ele se colocou à disposição, ele realmente se doou, né, de uma forma realmente voluntária para aquilo. Então, a gente vê que a vida cristã ela não é uma vida de regrinhas, que eu vou colocar, vou forçar vocês a fazer isso ou aquilo, mas é algo que realmente é espontâneo, tem que vir do próprio coração. Né? Senão a gente poderia estabelecer uma regra, e a gente vê que em seitas é muito comum isso, seitas são muito comuns, muitas regras, quer seja no seu modo de vestir, quer seja no que você vai se alimentar, na forma do culto, tem seitas que mulheres só ficam de um lado, homens de outro. Então são regrinhas que aparentam ter uma espiritualidade, aparentam ser algo assim bom, tal, mas que não combatem de fato o que está no coração. É só mais uma regra humana forçada que tenta forçar, que não gera esse coração espontâneo, esse coração realmente que se doa. Então Cristo, né, a gente continuando, Cristo obedece o Pai mesmo com medo e de forma espontânea, assim como Onésimo obedeceu a Paulo e retornou a Filemon. Então a gente vê que Filemon ele vai retornar à igreja de Colossos, né, e a gente vai saber isso um pouco mais para frente, e ele retorna, e é claro que ele estava com medo. Ele sabia que na lei romana, Filemon tinha todo o direito de puni-lo, tinha todo o direito de realmente recebê-lo como escravo e realmente punir ele de uma forma severa, porque a lei, né, no ordenamento jurídico romano, dava esse direito a ele. Tanto que eu estava lendo um pouquinho sobre a antiga lei romana, né, acho que é as 12 taubas, se eu não me engano, o nome das leis, que você começa a ver, entender o contexto, de como as coisas eram bem complicadas. Por exemplo, os pais poderiam vender seus filhos como servos, como escravos, para outras pessoas. Os maridos poderiam bater, e em alguns casos até matar suas próprias esposas. Então, tudo aquilo que Paulo fala em Colossenses, que nos confronta aqui, para hoje a gente pensa que é normal, besteira. Mas para aquela época era realmente uma revolução verdadeira. Realmente era algo assim, impensável você ver alguém falar para o servo, para o dono de um escravo, receber ele como amor, como irmão, como alguém igual a você. Isso, naquele momento, era algo assim absurdo. Era tipo, se o incrédulo lesse essa carta, ele ia começar a rir, tipo,
Cara, faz nesse sentido. Então, Paulo, né, a gente vê que Filemon, Onésimo, ele realmente era algo assim bem difícil. E Onésimo foi até Filemon, mesmo correndo esse risco, né, realmente tendo esse medo. E a gente sabe, por exemplo, quando a gente vai conversar com algum irmão, que a gente sabe que está com que a gente pecou contra essa pessoa, a gente sabe que está na mão daquela pessoa, a gente sabe que fica preocupado, a gente não sabe como a pessoa vai reagir, a gente sempre fica naquela preocupação, suado, fica nervoso, pensando todo dia naquilo. Mas aqui, independente disso, Jesus Cristo obedeceu, Filemon obedeceu, Onésimo obedeceu. Então, você pode, não, mas Jesus é Jesus. Filemon, Onésimo, então todas as pessoas estão no mesmo grau que a gente, e eles obedeceram. Então, mostra como é possível, sim, obedecer ao Senhor. Continuando, em Lucas 22, 41, 44, fala um pouco sobre a obediência de Cristo, fala assim, e ele, né, Jesus, se afastou deles, afastou dos discípulos, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar, Pai, se queres, afaste de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ou seja, com medo, preocupado, Jesus, orou ainda mais intensamente. E seu suor era como gotas de sangue que caíam do chão. Então, há um nome para essa questão, né, das gotas de sangue, que eu esqueci o nome, mas mostra, ela é algo tão raro, mas é quando você está realmente extremamente angustiado, extremamente com medo. E essa questão é possível sim acontecer. Então a gente vê que Jesus, mesmo diante de toda essa angústia, medo, preocupação, e lembre que além de ser totalmente Deus, ele é totalmente homem, então a mesma pessoa que tinha todo o poder também sentia fome, sede, e sentia aqui angústia, medo. Então mesmo diante de todo esse medo, essa preocupação, tanto Jesus como Onésimo foram obedientes, né? Eles serviram, eles sabiam que algo, né, poderia acontecer algo bem mais complicado, e no caso de Onésimo, que ele poderia ser realmente punido, poderia ser punido realmente igual a Jesus, né, de sofrer e tudo. Então, mesmo assim, eles foram obedientes. E eu tenho certeza que ninguém aqui, ao pedir perdão, ao realmente buscar restaurar um relacionamento, ninguém aqui vai correr um risco igual de Onésimo ou igual de Jesus. Ninguém aqui vai ser açoitado, crucificado, nada disso. Então, a gente pode ver que a nossa situação, apesar de difícil, ela não é comparável a essa. Então, realmente é algo possível, sim, a gente poder restaurar relacionamentos, pedir perdão. 15 e 16, Paulo explica que o servo rebelde que se afastou por um determinado momento, agora estará com Filemon para sempre na mesma condição. Então, Paulo fala justamente disso, né, que o Onésimo, que foi afastado de Filemon por um tempo, agora Filemon tem que receber. Mas vai recebê-lo não só por um determinado momento, mas para sempre. Porque agora, Onésimo, o que antes era inútil, agora é útil, ele é de fato agora um irmão em Cristo de Filemon. É alguém que realmente vai passar eternamente com Filemon. Então isso a gente vê como o cristianismo ele é realmente revolucionário nesse sentido. Realmente as relações entre as pessoas no cristianismo, né, e realmente em Cristo, ela é muito diferente de qualquer outra ideologia ou falsa religião, porque não há como comparar. As outras religiões ou ideologias tentam, na base da força, da base da violência, tanto que a gente vê esses protestos, né, pela televisão, das pessoas quebrando as coisas e fazendo tudo aquilo, como fosse algo que fosse tentar libertar as pessoas disso. Mas a gente vê que na prática nem gera isso, né? Na verdade, muitas vezes só gera uma divisão das pessoas, e o que acaba até dificultando mais ainda uma reconciliação e uma mudança de comportamento. Tá. Caminhando, a gente vai ver que em Colossenses 3,11, nessa nova vida, né, na vida que Onésimo está, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Então, essa é a verdadeira revolução do cristianismo. Né? Realmente você não colocar uma diferença, né? Não é você ser, por exemplo, como o hinduísmo, que você coloca as castas, né? Então quem é rico e quem é pobre, e não pode se misturar, não pode se relacionar, não pode estar no mesmo local, não pode isso, não pode aquilo. Mas no cristianismo você vê que não é isso, né? Na verdade, não há essa diferença, não há diferença entre judeu e grego,
entre bárbaro e cita, escravo e livre, mas todo mundo é igual em Cristo. Então, a gente continuando, para a gente poder finalizar. Então, a restauração entre o relacionamento de Onésimo com Deus, com Filemão, resultou em legados eternos. Então, a gente vai ver um pouquinho, só para a gente poder finalizar. Eu falei que a carta de Filemão e Onésimo, de Filemão e Colossenses, elas foram levadas, lidas ao mesmo tempo. E quem levou essas cartas foi o próprio Onésimo. Né? Então, a gente pode ver no finalzinho da carta de Colossenses, deixa eu só abrir aqui, acho que é isso. Só um minutinho. Que é justamente quando Paulo envia Onésimo e envia Epáfras para justamente eles levarem a carta, eles realmente levarem aquilo. E a carta de Colossenses, como eu falei, ela é uma das cartas mais importantes do cristianismo. Na verdade, no meu entendimento, é a segunda carta mais importante, porque justamente sem ela, nosso entendimento em relação a Cristo seria muito difícil. Seria realmente algo assim que seria improvável nós termos o entendimento da pessoa de Cristo sem a carta de Colossenses. Então, versículo 4. Aqui. Tá. Então, justamente no capítulo 4, vai falar justamente disso, né, de que realmente Epáfras, né, que é o versículo 12, Epáfras, que é um de vocês, de servo de Cristo Jesus, envia saudações, ele está sempre batalhando, vai continuar, até que ele chega... Isso. Ele fala de Onésimo, justamente aqui no versículo 4, no capítulo 4, de que Onésimo foi uma dessas pessoas que levaram, né, junto com Epáfras, a carta até a igreja de Colossos, que é uma carta importante, é uma carta que, mesmo depois de quase 2000 anos, no Oriente Médio, chegou até aqui, Boa Vista, Roraima, para a gente ter que ficar meses e meses lendo, estudando, refletindo, pensando. Como é um legado eterno? Como essa restauração desse relacionamento gerou um legado eternamente, algo que vai ser lembrado para sempre. E para a gente finalizar, segundo a tradição, né, segundo o que foi repassado pelos pais da igreja ao longo do tempo, Onésimo ele se tornou o pastor da igreja em Efésios. Né, ele se tornou um dos pastores dessa igreja em Efésios. Então, Inácio, né, um dos pais da igreja, quando ele estava no caminho até Roma, para ser morto, né, como mártir, ele escreveu assim à igreja em Éfeso: em nome de Deus, portanto, eu recebi sua numerosa congregação na pessoa de Onésimo, seu bispo no mundo, um homem cujo amor está além das palavras. Minha oração é que você o ame no Espírito de Jesus Cristo e todos sejam com ele. Bendito é aquele que lhes permite ter um bispo desses. Vocês o merecem. Então a gente vê aqui um escravo, alguém que era um fujão, um rebelde, um ladrão. Por causa do Evangelho de Cristo, tem essa transformação. E ele é recebido em Colossos, na igreja de Colossos, e é recebido como irmão em Cristo, numa época onde escravos e servos não podiam estar juntos ali, né, no mesmo local, mesmo ambiente, mesmo status dos seus senhores. Então ele é recebido naquela igreja e futuramente ele se torna um dos líderes e mais futuramente se torna um dos líderes da igreja em Efésios, né, da igreja dos Éfesos. Então assim, a gente vê como o Evangelho de Cristo ele faz uma transformação tão grande, até as coisas mais inimagináveis, coisas realmente mais difíceis de se pensar, coisas que realmente, que culturalmente é inaceitável, né, principalmente a gente olhando para essa cultura, só por meio do Evangelho de Cristo pode acontecer. Né? Hoje é mais fácil a gente ver, porque a gente já está vivendo uma era que alguns até entendem como pós-cristianismo, mas os avanços de todo o cristianismo em relação à escravidão, realmente a romper, tanto que a gente vai, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente para olhar o nome das pessoas que realmente lutaram contra a escravidão, vê que boa parte, para não dizer a maioria, realmente eram cristãos, eram realmente pessoas que estavam ali lutando contra a escravidão. Então a gente vê como o cristianismo foi o único de fato a poder mudar isso. Então realmente só o Evangelho de Cristo vai poder restaurar os nossos relacionamentos, quer seja dentro de casa, quer seja fora, quer seja na nossa igreja. Porque sem esse Evangelho,
a gente se torna pessoas igual do mundo, né? A gente vai ver, vai brigar, vai começar a ver quem é mais forte, quem tem mais poder, e vai voltar lá para os tempos antigos, onde quem vencia era o mais forte. Então, o que a gente pode realmente tirar como lição que é justamente isso. Restaurar relacionamentos, restaurar as nossas vidas, vai gerar um legado eterno. Quer seja nos nossos filhos, quer seja na nossa própria casa, quer seja nos irmãos da nossa igreja. Então, é algo que a gente realmente tem que buscar servir ao Senhor. Não perder tempo com outras coisas, né? Não perder tempo com coisas inúteis, né? Mas realmente ser útil, né? Como Onésimo passou a ser para Paulo e para a obra do Senhor. Então, que a gente possa orar para a gente poder finalizar. Senhor Pai, muito obrigado, Senhor, por teu cuidado sobre nossas vidas, tua proteção. Muito obrigado por teu amor, Senhor. Que o Senhor possa estar nos ajudando na caminhada contigo, nos fortalecendo. Nos ajuda, Senhor, a ter a mesma coragem que o Senhor Jesus, que o Onésimo tiveram, Pai, em buscar restaurar os relacionamentos, buscar, Senhor, servir a Ti. Que possamos ter também um coração de servo, igual de Filemon, realmente alguém que servia ao Senhor. Que o Senhor possa estar tratando nossos corações em relação a isso, que realmente possamos crescer nos Teus caminhos. Em nome de Jesus, Pai. Amém.